Olá, boa noite a todos. Nosso grupo é composto por Lorena Carvalho, Maurício Vasconcelos, Mirela Pinho e Tainara Pinheiro. Nós vamos falar de forma rápida e resumida sobre os princípios e métodos da nossa hermenêutica constitucional. O princípio da unidade da Constituição, ou princípio de unidade constitucional, tem como objetivo evitar conflitos entre suas próprias normas. Entende-se que a Constituição deve ser interpretada como sendo um sistema unitário de normas, que não devem ser analisadas isoladamente, em sua globalidade e inteireza, buscando a harmonização e não que se ignore uma de suas normas. O princípio do efeito integrador é originário do princípio da unidade da Constituição. Ele reconhece que, como a Constituição Federal é o principal elemento da integração comunitária, a sua interpretação deve ter como escopo a unidade política. Com isso, nas resoluções de problemas jurídicos constitucionais, deve ser concebida primazia à interpretação que favoreça a integração política e social, criando um efeito conservador desta unidade. Princípio da justeza, também denominado princípio da conformidade, exatidão ou correção funcional. Estabelece que a interpretação constitucional não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório funcional estabelecido pela Constituição, ou seja, a aplicação das normas constitucionais não pode implicar em alteração na estrutura de repartição de poderes e exercício das competências constitucionalmente estabelecidas. Princípio da concordância prática ou harmonização. Exige que os bens jurídicos constitucionalmente protegidos possam coexistir harmoniosamente, sem predomínio de uns sobre os outros. Impõe-se uma coordenação e combinação dos bens jurídicos, quando se verifica conflitos ou concorrência entre eles, de forma que evite a prevalência de alguns em detrimento do sacrifício de outros. O princípio da máxima efetividade, da eficiência ou da interpretação efetiva deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social. Traz que, ao efetuar a interpretação da norma constitucional, deve-se extrair dela o máximo possível de comando normativo, dando à interpretação a maior efetividade e eficiência possível. Princípio da interpretação conforme a Constituição. Significa dizer que sempre que houver mais de uma interpretação possível para uma determinada norma, deverá ser utilizada aquela que esteja em maior grau de conformidade com os ditames da Carta Magna, ao lado do princípio da força normativa da Constituição, junto com o princípio da supremacia da Constituição, sendo os três princípios basilares do controle de constitucionalidade. Princípio da força normativa da Constituição. Força normativa da Constituição refere-se à efetividade plena das normas contidas na Carta Magna de um Estado. Tal princípio foi vislumbrado por Conrad Hesse, que afirmava que toda norma constitucional deve ser revestida de um mínimo de eficácia, sob pena de figurar letra morta em papel, onde se deve entender que a Constituição é uma norma, a principal do nosso ordenamento jurídico, que deve ser seguida e respeitada. O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade funciona como um parâmetro hermenêutico que orienta como uma norma jurídica deve ser interpretada e aplicada ao caso concreto. A razoabilidade diz que o intérprete haja de forma congruente com a Constituição e com os fatos. E o da proporcionalidade diz que deve haver, ao se interpretar normas constitucionais e aplicá-las ao fato concreto, que deve haver um equilíbrio entre os meios empregados e os fins a serem atingidos. Não vamos usar um canhão para matar uma mosca.